Qual você acha que foi a primeira religião da humanidade? Se você pensou em deuses egípcios, gregos ou talvez em rituais tribais animistas, espere um pouco. Qual você acha que foi a primeira religião da humanidade? Se você pensou em deuses egípcios, gregos ou talvez em rituais tribais animistas, espere um pouco. A resposta que a maioria das pessoas dá não é a história completa. Hoje, vamos mergulhar nos registros mais antigos para descobrir algo que quase ninguém conta sobre a fé original dos seres humanos. E se eu te dissesse que a primeira religião não era sobre muitos deuses, mas sobre um único Deus? Vamos viajar no tempo, lá para o início de tudo, conforme descrito no livro de Gênesis. Esqueça a imagem de homens das cavernas criando deuses para explicar o trovão. A Bíblia nos dá uma perspectiva bem diferente. Logo no começo, com Adão e Eva, vemos uma relação direta com o Criador. Não havia necessidade de uma religião como a conhecemos hoje, com templos e rituais complexos, porque a comunicação era direta. Eles caminhavam com Deus. Era uma relação pessoal, não um sistema religioso. A coisa começa a mudar após a expulsão do Éden. A humanidade começa a se multiplicar e com isso a relação com Deus também se transforma. Os filhos de Adão, Caim e Abel, já nos mostram o início das ofertas, um ato de adoração. Abel oferece o melhor do seu rebanho e Caim, os frutos da terra. Aqui já vemos um princípio fundamental, a tentativa de se conectar com o divino através de um ato de entrega. Mas o ponto de virada, o momento que podemos chamar de o início da religião organizada, acontece um pouco depois. O livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, nos diz algo surpreendente. Na época de Enos, neto de Adão, está escrito: então se começou a invocar o nome do Senhor. Pense no que isso significa. Não diz que eles começaram a adorar o sol, a lua ou espíritos da natureza. Diz que eles começaram a invocar o nome do Senhor, o mesmo Deus que criou tudo. Essa é a primeira menção de uma adoração pública e coletiva a um único Deus, uma fé monoteísta desde o berço da humanidade. Essa adoração era simples, baseada na fé e na invocação do nome de Deus. Era um reconhecimento de que havia um Criador soberano e a humanidade se voltava para ele. Não era sobre construir panteões de deuses com personalidades humanas, ciúmes e disputas. Era sobre uma relação vertical do homem para com o seu Criador. Essa ideia desafia completamente a teoria evolutiva da religião, que sugere que o monoteísmo é um desenvolvimento tardio, que evoluiu do animismo para o politeísmo e, finalmente, para a crença em um só Deus. A Bíblia inverte essa lógica, o monoteísmo veio primeiro. Então, o que aconteceu? Se a humanidade começou adorando um único Deus, por que a história antiga está cheia de politeísmo, de deuses da guerra, da fertilidade, dos mares? A resposta também está em Gênesis. A narrativa bíblica é uma história de ciclos. Proximidade com Deus, afastamento e corrupção. Com o passar das gerações, a humanidade se distanciou daquela adoração pura. O capítulo 6 de Gênesis pinta um quadro sombrio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A corrupção não foi apenas moral, mas também espiritual. A humanidade se esqueceu do Deus único e começou a criar seus próprios deuses, a adorar a criação em vez do Criador. Esse desvio levou a uma confusão espiritual. Em vez de invocar o nome do Senhor, as pessoas começaram a adorar anjos caídos, heróis ancestrais deificados e as forças da natureza. O conhecimento do Deus verdadeiro foi sendo perdido, enterrado sob camadas de mitos e lendas. A Torre de Babel, em Gênesis 11, é um símbolo poderoso dessa rebelião e fragmentação. Após a confusão das línguas, cada povo seguiu seu próprio caminho, levando consigo apenas fragmentos distorcidos da verdade original. É aqui que podemos ver a origem de muitas mitologias antigas. Quase todas as culturas têm uma história de dilúvio, por exemplo, mas com detalhes e deuses diferentes. São ecos da história de Noé, distorcidos pelo tempo e pela idolatria. Essa corrupção se espalhou pelo mundo. O Egito, a Mesopotâmia, a Grécia, todos desenvolveram sistemas religiosos politeístas complexos. A adoração original a um único Deus parecia quase extinta, uma memória esquecida. Mas Deus não havia abandonado o seu plano. Ele escolheu agir para restaurar a verdade. E essa restauração começa com um homem, Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia
que era um centro de adoração a múltiplos deuses, especialmente o deus Lua, Nana. A própria família de Abraão era idólatra, mas Deus o chamou para fora daquele ambiente. Ele chamou Abraão para deixar tudo para trás e seguir uma promessa, a de que faria dele uma grande nação, através da qual toda a humanidade seria abençoada. E qual foi um dos primeiros atos de Abraão ao chegar à terra prometida? Gênesis 12, versículo 8, nos conta: edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Percebe a conexão? A mesma frase usada lá atrás, nos dias de Enos. Abraão não está inventando uma nova religião. Ele está restaurando ele está voltando à prática original de invocar o nome do Deus único em um mundo que havia se afogado no politeísmo. Abraão é o pai do monoteísmo, não porque ele o inventou, mas porque ele foi um instrumento de Deus para a resgota-lo do esquecimento. Ele reacendeu a chama da fé original. A partir de Abraão, Isaque e Jacó, a nação de Israel foi formada com um propósito claro: ser a guardiã dessa verdade monoteísta. Os 10 mandamentos começam com: não terás outros deuses diante de mim. Todo o Antigo Testamento é uma luta constante para manter essa fé pura em meio à influência das nações politeístas vizinhas. Os profetas constantemente chamavam o povo de volta à adoração exclusiva ao Senhor, alertando contra os ídolos de pedra e madeira que não podiam ver, ouvir ou salvar. Agora, vamos contextualizar isso com as outras crenças antigas que conhecemos. E o animismo, a crença de que tudo na natureza tem um espírito, e o vedismo na Índia, com seus hinos aos deuses. Da perspectiva bíblica, essas crenças não são as raízes da religião, mas sim ramificações que surgiram depois que a raiz principal foi cortada. Quando a humanidade se esqueceu do Criador, ela passou a adorar a criação. É um passo lógico. Se você não conhece o artista, você começa a admirar a pintura. O animismo pode ser visto como uma forma fragmentada de reconhecimento do poder espiritual no mundo, mas sem a compreensão de que todo esse poder emana de uma única fonte. O politeísmo, por sua vez, personificou as forças da natureza e os atributos de Deus em diferentes divindades, criando uma mitologia complexa para explicar o mundo, em vez de se voltar para a revelação direta do Criador. Então, quando estudamos religiões comparadas e vemos similaridades em mitos e rituais ao redor do mundo, a perspectiva bíblica nos oferece uma explicação fascinante. Não é que todas as religiões evoluíram independentemente para temas parecidos, é que todas elas se originaram de uma única fonte de verdade, que foi sendo distorcida e adaptada por diferentes culturas ao longo do tempo. Elas são ecos de uma canção original que a maioria se esqueceu de como cantar. Chegamos então à conclusão: o que ninguém te contou sobre a primeira religião da humanidade é que, segundo as escrituras, ela não foi politeísta nem animista, foi a simples e poderosa adoração de um único Deus, o Criador. Começou com a invocação do seu nome pelos primeiros descendentes de Adão. Se perdeu na corrupção que levou ao dilúvio e foi restaurada através de Abraão e seus descendentes. Essa perspectiva muda tudo. Ela sugere que a busca humana pelo divino não é uma tentativa cega de criar deuses, mas uma busca inata por um Deus que já se revelou. É um desejo de voltar para casa. A Bíblia se apresenta não como uma verdade religiosa entre muitas, mas como um registro da revelação contínua do Deus único, que desde o início tem um relacionamento com a humanidade. Da próxima vez que você pensar sobre a história das religiões, lembre-se desta outra narrativa, a de que o monoteísmo não é o fim da linha da evolução religiosa, mas o ponto de partida. Uma fé que começou no alvorecer da história, foi quase esquecida e, mesmo assim, continua a ser o fio condutor do plano de Deus para a humanidade. A história da religião, sob essa ótica, não é sobre a evolução de Deus na mente do homem, mas sobre o homem se afastando e sendo chamado de volta pelo único e verdadeiro Deus. Obrigado por assistir e por essa jornada ao início dos tempos. Se essa perspectiva te fez pensar, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais explorações como esta. Até a próxima!